Você precisa de crer na provisão de Deus, no milagre de Deus. Eu creio. E com esta igreja que tem fé, nós temos avançado. Hoje, como faz parte da vida cristã, irmãos, são dias assim interessantes. Porque existem situações que promovem em nós uma grande alegria. E também existem situações que nos trazem dores, lutas. E essa é a vida do cristão. Hoje nós estamos extremamente felizes, porque se celebra no Brasil, no dia 10 de setembro, o Dia Nacional de Missões. E esta igreja é fruto de missões, de 2 missionários suecos, que saíram da Suécia, e obediência à voz de Deus, foram aos Estados Unidos da América, e lá no avivamento na Azusa Street, foram tocados por Deus e abriram mão de tudo, e Deus os direcionou à nação brasileira. E eles pediram um sinal de Deus, e oraram ao Senhor, e colocaram a mão no mapa, e colocaram a mão sobre uma cidade chamada Belém, Belém do Pará. E aí eles começaram a jornada para ir a este lugar que eles nunca tinham ouvido falar, isso em 1906. E chegaram ao porto de Belém e começaram a fazer a obra missionária no Brasil. E através de Gunnar Wingre e Daniel Berg, nasceu a maior igreja pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus, com mais de 40 milhões de fiéis em todas as nações do mundo. Havia um ditado em 1970, 60, pastor Haroldo já deve ter, Arlindo, não sei porque eu estou com Haroldo, tem algum Haroldo que eu vou orar hoje, irmão, é sempre assim. Tinha uma irmã na igreja que o nome dela era América, pastor, eu só chamava ela de Vitória. Ela, pastor, mas meu nome é América. Eu falei, irmão, eu estou profetizando vitória sobre a sua vida, irmão. Toma posse, irmã, né? Pastor Arlindo. E através dessa obra, o Brasil tem sido ganho ao Senhor Jesus. E o ditado era que em qualquer esquina você entrava numa casa pernambucanas, a maioria dos jovens aqui nem sabe o que é isso. Casas pernambucanas, você conseguia tomar uma Coca-Cola e encontrar uma igreja Assembleia de Deus. Você anda aí, irmão, você pode aí tropeçar aí nesse Brasil, você menos vê, você dá de cara, às vezes humildezinha, às vezes mais arrumada, uma igreja Assembleia de Deus, 40 milhões de fiéis no mundo inteiro. Então esse dia é um dia muito especial para nós, porque nós celebramos o dia de missões. Através de missões fomos alcançados. E eu gostaria de convidar o pastor Arlindo para fazer esta oração. Por gentileza, pastor, o senhor vem aqui no altar orar, agradecendo a Deus. Nós temos hoje a presença de uma missionária da América. She escaped from the hurricane and came here to praise the Lord. Ela escapou do Irna e veio adorar o Senhor conosco. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida da senhora aqui, a sua igreja aqui, viu? Amém. E estou com raiva que a senhora vai embora na terça. Estou com raiva, mas Deus, irai-vos e não pequeis, porque se a senhora fosse permanecer mais dias conosco, certamente compartilharia do que a senhora tem feito e visto Deus fazer no campo missionário, mas não faltará oportunidades. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Pastor Arlindo já vai orar por missões e nós vamos entrar na ministração da palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós primeiramente queremos te glorificar por estarmos, ó Deus, nesse culto, por estarmos na tua presença, glorificando o teu nome, recebendo as bênçãos da eternidade, Senhor, para os nossos corações. Te louvamos, Senhor, por este dia. Te glorificamos, Senhor, pela obra que o teu Espírito tem realizado em todo o mundo. Pelos missionários, Senhor, cujos corações tu tens tocado, Senhor, para
levar a tua palavra a tantos rincões distantes, Senhor, a tantos lugares, muitas vezes com tanta precariedade, mas, ó Pai, levando a tua palavra. Te louvamos pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, Senhor, que aqui vieram trazer a tua palavra. Te louvamos, Senhor, também por tantos outros missionários que foram enviados a este país e que deste país foram também enviados, tantos, Senhor, a tantos lugares, ó Pai, e que estão sendo levados, que estão lá, Senhor, muitas vezes com muitas lutas, realizando a tua palavra, a tua obra, atendendo o ID do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque são heróis que tu mesmo tens separado e capacitado para realizar a tua obra. Te louvamos, portanto, Senhor, por este dia, pela obra missionária em todo o mundo. Te louvamos, Senhor, por essa igreja que é fruto também da obra missionária, pela realização, Senhor, operação do Teu Espírito em muitos corações. Te glorificamos, ó Senhor, e oramos. Sustenta, Senhor, dá os recursos, não somente físicos, mas sobretudo espirituais, ó Pai. Abençoa, Senhor, e faz prosperar assim a tua obra em todo o mundo, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Arlindo. Pastor Arlindo, missionário também, seminarista, doava suas férias para os rincões aí do Nordeste, fazendo a obra do Senhor Jesus. Todo servo de Deus, cheio de Deus, ele tem um chamado missionário. E o Senhor, com 50 anos de ministério, está aqui conosco nesse dia. É um motivo de grande alegria para nós. Deus abençoe o Senhor, a sua família, o seu chamado. E as portas desta igreja sempre estão abertas para o Senhor e a sua família. E o pastor Arlindo é pai do pastor Esdras, irmão. Olha aí, ó. Quando eu vi o pastor Arlindo, eu falei, minha oração Deus não vai atender, porque eu oro para todo pastor da Fonte de Vida ficar careca igual eu. Quando eu vi a cabeleira do pastor Arlindo, é uma edição revista e melhorada, né? Tem sido uma bênção aqui na igreja. Glória a Deus, pastor Arlindo. Muito obrigado. Pai do Senhor. Por gentileza, meu amado irmão, em reverência à palavra do Senhor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Enquanto você abre as Sagradas Escrituras do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, eu quero dizer, porque eu disse que são motivos de alegria e outros motivos, porque nós, como igreja do Senhor, estamos em luto. Nós, como igreja, Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Vida, estamos em luto, mas o Senhor nos consolará, porque aprove a Deus na sexta-feira levar, recolher uma vida preciosa para estar com Ele nos céus, o irmão Paulo, o esposo da nossa amada irmã Teresa, que está aqui, que só Jesus para dar forças à serva do Senhor para vir adorar o Senhor nesta noite, mas também recebeu o nosso calor, o nosso abraço. Prove a Deus, dono da vida, recolher o servo do Senhor. Nesse momento, o irmão Paulo conhece mais Jesus do que todos nós aqui. Saiba disso. A irmã Teresa tem sido uma bênção. Ela, com a irmã Adilma e a irmã Mara, lideram um ministério, ação social, aqui na igreja. Então, muitos irmãos que estão aqui, de certa forma, foram ajudados, ouvidos, abraçados pela irmã Teresa. E nesta hora é a hora de nós compartilharmos do luto da nossa irmã e orarmos, intercedermos para que o Senhor venha consolar os nossos corações. Amém? Por isso que a obra de Deus, o reino de Deus é esse desafio. Você se alegra, você chora, mas o Senhor, Ele nos sustenta. Amém, irmãos? Que Deus console o coração desta família que tanto amamos. Viu, irmã Teresa? Um beijo de toda a igreja. Bem, querida? É assim, um exemplo encontrar a senhora aqui nessa noite. É um exemplo para a igreja. Não há lugar melhor
do que nos pés de Jesus, independente da circunstância. Bem, um exemplo, um aprendizado para todos nós, que às vezes o dedo mindinho está doendo e a gente fica em casa. Amém? Então já toma logo da glória, que aqui é assim, irmão. Marcos capítulo 4, os irmãos que encontraram, digam amém. A palavra do Senhor, que é eterna e nos abençoa, diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar. Ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Senhor Jesus, nessa noite tão especial, em que se celebra, Senhor, missões, e essa noite de muito consolo, em que o Senhor nos sustenta em nosso luto, eu venho suplicar a Ti mais uma vez, declarar minha total dependência do Senhor. Essa minha declaração é verdadeira, porque o Senhor sonda o meu coração e sabe que eu tenho total consciência que sem o Senhor eu nada posso fazer. Mas com meu Deus, como diz a palavra, eu passarei no meio do exército inimigo e não serei atingido, saltarei muralhas. Por isso, Senhor, sê conosco, nos abençoando nessa noite, abençoando o teu povo, a tua igreja, através da ministração das sagradas escrituras. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E a amada igreja diz: amém. Por gentileza, tome o vosso assento. Meus amados irmãos, Jesus ensinou mais do que pregou.
Jesus se dedicou ao ministério de ensino da sua palavra de uma forma tremenda, porque através do ensino se muda conceitos, pensamentos, sofismas e posturas. E o ministério de Jesus, como de forma prioritária, era a cruz do Calvário, mas também estabelecer a sua igreja e os seguidores que continuariam a sua obra. E para isso o Senhor precisava transformar vidas. E o Evangelho continua nesta mesma missão. Eu e você, eu também, e você, nós estamos aqui para aprender com o Senhor e sermos transformados por Ele. Por isso Jesus ensinou mais do que pregou. A pregação sempre traz ensino, mas nem toda pregação é um ensino sistemático. Por isso Jesus aqui, ele começou novamente a ensinar, diz a Bíblia, outra vez começou a ensinar junto ao mar. Jesus possui um magnetismo que é algo que eu fico assim, irmã Gisela, eu não consigo mensurar, eu consigo entender, eu consigo sentir. Você vê, nós estamos aqui num feriado em nosso estado, e nós estamos aqui num grupo de irmãos em torno de 300 pessoas. Agora imagine quantas igrejas estão cheias de vidas, que estão ali para encontrar quem? Jesus. Eu vejo aqui a mãe do irmão Sérgio, que está aqui nos honrando com a sua presença, é uma bênção. Então Jesus possui um magnetismo, onde Jesus ia, multidões queriam estar perto dele. E ali, Jesus então, para que no ensino todos aprendessem, e não ficasse tocando nele, para que pessoas fossem curadas, e que não fosse naquele momento trago os endemoniados, os enfermos, ele entra num barco, e se afasta um pouquinho, para que ali no mar, todos pudessem aguardar, e como primazia, ouvir e aprender o seu ensino. Porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. O maior milagre se cumpre na vida do homem quando há salvação. Nós já vimos paralítico andar, já vimos cego voltar a enxergar, já vimos endemoniados serem curados. São milagres tremendos e maravilhosos que Jesus continua fazendo, e estamos aqui na disposição do Espírito Santo de Deus, caso Ele queira fazer isso na vida de alguém. Mas o maior milagre é o milagre da salvação de uma vida. A Bíblia diz que quando o paralítico se levanta, há festa na terra, há alegria no céu, mas o céu não para. Mas a Bíblia diz, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o céu para e uma festa é celebrada no céu, meu amigo. Está na palavra de Deus. Então Jesus, ele se afastou um pouquinho no mar, mas no significado figurado, também ensina acerca de como Deus trabalha na nossa vida. Jesus foi no barquinho para o mar, e o povo ficou todo em terra ouvindo. O mar simboliza a vida, e a vida nos promove muitas surpresas. Precisa ter experiência com Deus para saber navegar de forma maravilhosa no mar da vida. Então o povo estava na terra para aprender, para depois entrar no mar para viver. Assim somos nós essa noite. Estamos aqui aprendendo, para depois, quando acabar o culto, numa linguagem litúrgica, você sair da igreja preparado por Deus para enfrentar os desafios da vida. Então ele começou a ensinar, e ele ensinou muito através de parábolas. Parábolas eram uma forma que Jesus complicava ou simplificava o ensino conforme o seu interesse. Ele pegava situações do cotidiano daquela sociedade e aplicava um conceito espiritual para que todos pudessem o quê? Aprender. E nesta parábola aqui, Jesus traz uma resposta para mim e para você. Porque muitas das vezes nós olhamos para irmãos na igreja que estão produzindo frutos, que têm uma chamada, que de forma explícita Deus os usa, e nasce em nós um desejo de Deus.
de também sermos o quê? Usados por Deus, de também fazermos a obra de Deus, e muitas das vezes isso não acontece, e a gente projeta na vida do irmão o sucesso da obra de Deus na nossa vida. Mas Deus te trouxe aqui para trazer uma resposta para você, porque muitas das vezes a obra de Deus não está acontecendo na nossa vida, porque nos encaixamos em algum dos perfis dessa parábola. Porque Jesus falou de 4 tipos de terras, para simbolizar 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações. E ele falou do semeador e da semente, quando ele fala no versículo 14, o que semeia, semeia a palavra. Infelizmente, irmãos, vivemos dias em que se pregam muitas das vezes tudo em cima do púlpito, menos a palavra de Deus. Pregam-se de tudo. Eu já ouvi dizer, pregador dizendo que não era pregador, era contador de história. Eu falei, devia pegar um violão e ir para a praça e ficar contando história na praça. Sair do altar de Deus, porque o altar de Deus não é um lugar para contar história, é um lugar para a pregação da genuína palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 126, que aquele que semeia andando e chorando a preciosa semente, certamente voltará glorificando a Deus com os seus mostos cheios. De repente você tem andado, chorado dentro da sua casa, falado do amor de Deus. A Bíblia te garante um resultado: certamente você voltará com seus mostos, seus sacos cheios da bênção de Deus. Mas aquele que semeia o quê? A preciosa semente, que é a palavra de Deus. Aqui Jesus fala que o que semeia, semeia a palavra. Pastores, pregadores, o próprio Senhor Jesus no seu ministério terreno. E ele encontrou 4 tipos de pessoas quando ia pregando. E eu e você nos encontraremos em um deles. O primeiro tipo de pessoa é o que o Senhor Jesus disse, que a semente caiu sobre a beira do caminho. Fala do caminho oficial. A beira do caminho era a estrada pavimentada. Toda semente, para ser plantada, ela precisa de ser o quê? Cavada, colocada lá dentro e depois coberta e depois regada. Quando o Senhor Jesus falou que parte da semente caiu na beira do caminho, fala da estrada, que já era endurecida, já era pavimentada. Portanto, não era possível cavar e afundar, plantar a semente e depois cobri-la. Esse é um tipo de pessoa que possui o coração endurecido, que a palavra de Deus não consegue alcançar profundidade na vida da pessoa. A pessoa ouve a palavra de Deus, mas ela resiste a ela. Ela não permite que a palavra de Deus entre no profundo do seu ser e promova as mudanças, as bênçãos, os propósitos que o Senhor quer fazer na vida dela. Existem pessoas que resistem à palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, eu entrarei. Jesus não forçará a entrada. Ninguém se converte por osmose, ninguém se converte por força. É um convencimento do Espírito Santo de Deus, através da pregação do quê? Da palavra. Mas Jesus pregando para a multidão, Jesus pregando, ele olhou e falou: aqui tem 4 tipos de pessoa. Porque Deus não fala com ausente. Cutuca o irmão aí e fala assim: irmão, Deus não fala com o irmão que não veio ao culto. Deus fala com você que está aqui. Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. E Jesus pregando, aqueles que estavam presentes ali com o sermão de Jesus. Imagina Jesus pregando, irmão. Que coisa maravilhosa não devia ser. O mestre dos mestres. Mesmo assim, ele diz: tem pessoas aqui que eu vou semear e a semente vai ficar onde? À beira do caminho. E virá Satanás e arrancará dela. Ei, Satanás existe. E ele é o opositor da obra de Deus na sua vida. Ele, quando percebe que o teu coração é endurecido a ouvir as verdades do reino de Deus, e que você não abre o seu coração para ouvir a mensagem de Deus, abrir o seu coração, crer em Deus, Satanás vai rapidamente
e arranca essa semente, que é a palavra de Deus, da vida daquele que tem um coração endurecido. E ali é bloqueado os propósitos de Deus na vida da pessoa. Mas o responsável por isso não é Satanás. É a pessoa que possui um coração duro, endurecido. Às vezes eu compartilho nos momentos apropriados o meu testemunho e as pessoas ficam assim, nossa. E eu fico assim, nossa não. É uma vergonha. Porque só revela quão duro era o meu coração. E como Deus teve que agir por amor e misericórdia para a minha conversão. Não tenha um coração duro. Seja sensível à palavra de Deus. O outro tipo de pessoa, muitas das vezes a obra de Deus não acontece na sua vida, né? Eu falei que você se espelha em alguém, quer colar em alguém, mas o problema não está em alguém. Muitas das vezes o problema está em quem? No seu coração. Como é que Deus vai trabalhar? Como que Deus vai preparar a nossa vida se o nosso coração está o quê? Endurecido. Não, pastor, eu tenho um coração abençoado. Tem? Será que em todas as áreas da sua vida você não tem nenhuma parte de um coração endurecido? Com submissão, com obediência, com santidade, com servir, com se dedicar, com se perseverar. Será que nenhuma área da sua vida está um pouco endurecido? Será que não tem algum pecado que você acha que não é pecado? Está endurecido o coração naquela área. E Satanás, naquela região que Deus quer trabalhar, está arrancando o quê? A palavra. Então não adianta. A obra de Deus, ela começa em quem? Em nós. Para depois, através de nós. O segundo tipo de pessoa que se encontra nessa parábola, muito conhecida da igreja, Jesus comparou um coração que a semente é semeada, e naquela terra tinha uma pequena camada de terra, e debaixo dela tinha muitas pedras, e que recebe a palavra de Deus com prazer, com alegria. É o coração, é o crente emocional. Ele se alegra quando vem o culto, irmão. Deus fala com ele sente a presença de Deus, ele sorri, ele chora. Meu Deus, é a coisa maravilhosa. A semente consegue ser até cavadinha, coloca ali, consegue até tampar. E aí Deus fica feliz. Opa, vai ser bênção na vida dessa pessoa. Olha aí, olha o rímel escorrendo aí. Oh Deus, coisa linda. Jesus quebrantou o coração, Deus vai operar e tal. Só que debaixo daquela pequena camada de terra possui o quê? Pedras. E aí aquela semente poderosa, viva, que é a palavra de Deus, o autor Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva, só produz vida o que é vivo. Então a palavra que é vida, ela começa a querer crescer dentro de você, e ela encontra opositores para que a raiz possa ser criada. Toda boa planta, o mais importante dela está debaixo da terra, são as raízes que são profundas, que buscam alimento, que sustenta contra os ventos, são as raízes. E a palavra de Deus quer promover dentro da sua vida grandes raízes, quer crescer dentro de você, transformar a sua vida. E o que é que acontece? A palavra de Deus esbarra com pedras dentro do nosso coração, e essas pedras impedem as raízes de Deus crescerem em nós, e nós ficamos um servo de Deus sem raízes, crentes emocionais, que choram, que se alegram, mas que não há uma verdadeira e profunda transformação da nossa mente, porque existem travas na nossa mente que bloqueamos a ação de Deus em nós, coisas que Deus quer transformar, que nós não deixamos, pecados que precisamos deixar, que não deixamos, e aí ficamos naquela vida superficial. E aí, irmãos, até um irmão da igreja te maltratar é motivo de você deixar de vir adorar a Deus. A chuva é impedimento, tudo é um impedimento, porque a sua fé, ela é baseada em quê? Em emoções. E hoje eu amo, amanhã eu odeio, hoje eu quero, amanhã eu não quero. E aí a gente quebra um princípio bíblico da constância. Paulo disse na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16: sede firmes e constantes na obra do Senhor.
Interessante que para cada coração tem um tipo de igreja. Isso que me preocupa. Porque, irmãos, é trabalho nosso identificar em você que existem pedras no seu coração e na unção de Deus, na direção do Espírito Santo, fazer o quê? Tirar as pedras. E isso dá trabalho. Isso traz dores. Estamos falando de coração, de alma, de vida. Muitos pastores, sabiamente percebendo que existem corações de pedras e que isso dá trabalho, e que muitas das vezes os irmãos se escandalizam, está aqui no texto. Ele, para não perder o dízimo, para não perder a oferta, para não perder o membro, ele começa a pregar apenas mensagens naquele limite da terra. Ele abre mão de tirar as pedras. Quando eu digo ele abre mão, é na dependência do Senhor, irmãos. Não preciso ficar explicando isso. Mas ele é mais fácil. Eu não quero escandalizar ninguém. Vai ficar tudo tranquilo. O irmão não vai escandalizar. Eu não vou confrontar o irmão. Então eu vou pregar só graça. Tudo é a graça. Tudo pode. É a graça. É coisa maravilhosa. E todo mundo chora. Deus é amor. É maravilhoso. É aquela coisa gostosa e tal. E você entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Mas a raiz não cresce, porque existem pedras que precisam tirar. Se você pegar uma estatística dos anos que você tem de fé e do que você tem produzido para Deus, você já encontra uma resposta aí. Irmãos, eu com 5 anos de crente, eu estava sendo consagrado a pastor. Com 5 anos de crente. Por que eu estou usando o meu exemplo? Porque eu deixei Deus arrancar tudo, irmão. Pedra, espinho, que Deus quisesse, Ele podia fazer na minha vida. A resposta do que você quer não está em alguém, em colar com alguém. Está em você deixar Deus fazer a obra que Ele quer fazer em você. Deixa Deus tirar as pedras. Deixa Deus tratar a sua vida. Se entregue de verdade. Pare de se escandalizar com qualquer coisa. Chega de emocionalismo na igreja, mas sim de algo espiritual, genuíno, convicções, aliança, decisão. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Eu vou, não vou mais. Começo e paro diante das dificuldades que surgem. Irmãos, toda vez que você for dar um passo para Jesus, se levantarão muitas dificuldades e opositores. E você precisa mostrar para Deus o que você realmente quer, enfrentando, perseverando, deixando o Evangelho criar raízes dentro de você. Tem crente que se escandaliza com qualquer coisa, se escandaliza até com o poder de Deus, porque tem raízes pequenas, e saindo o sol, queima aquela plantinha, a plantinha de Deus na vida dela. O que é isso? Isso fala do próprio Deus que nos prova. Se você está nos visitando aqui nessa noite, deixa eu dizer para você, Deus prova o homem. Você já fez várias provas, não já? Você lembra quando você estudava? Ia fazer a provinha, o professor marcava a prova, aí você já ficava nervoso, já estudava, virava a noite, aí fazer o que? O teste. Deus prova o homem, com o intuito que o homem seja aprovado. A Bíblia diz que o crisol é para a prata, assim como o fogo é para o ouro. Deus prova o coração dos homens. O sol aqui está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, porque todos os homens estão edificando um fundamento, uns edificando de ouro, outros de prata, outros de ferro, outros de madeira, outros de feno, e toda a obra do homem será provada pelo fogo, e a prova que depois do fogo permanecer sem dano, gerará o que? Galardão. Mas aquilo que for consumido pelo fogo, será o que? Perdido. Será que você tem sido aprovado por Deus? Como é o seu coração diante de Deus? É um coração emocional, você se emociona, você quer ser amigo do Evangelho, você quer visitar a igreja, mas não quer deixar nada, quer ficar do jeito que está. Você veio para o lugar errado, porque aqui nós temos compromisso com você, com Deus. Pare de transferir
É hora de olhar para dentro de nós, para que a obra venha a ser feita. O terceiro tipo de pessoas que haviam naquela multidão e que existem no nosso meio, a qual eu também estou incluído em um deles, são aqueles que recebem a palavra de Deus em meio aos espinhos. É o coração desfocado. Existem muitas sementes na vida da pessoa, existem muitos objetivos, muitas coisas, muitas verdades que sufocam a verdade de Deus. Ela recebe a palavra de Deus, mas entenda bem, os espinhos crescem primeiro, a Bíblia diz. Que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque Deus respeita o seu coração. O maior opositor do desenvolvimento da obra de Deus na sua vida não é Satanás, não é a igreja, não é um discipulado, não é um pastor, é você mesmo. Se você quiser, Deus faz a obra. Nós atrapalhamos a obra de Deus de diversas formas, de diversas maneiras, num estoque inesgotável de desculpas e falácias. Só que quem mais perde somos quem? Somos nós mesmos. A Bíblia diz que a semente é plantada, os espinhos crescem cedo e sufocam. E ele fala o que são esses espinhos? São os cuidados deste mundo. Um coração dividido, irmão, ele não cresce em nada. Não tem como amar o mundo e amar a Deus. Foi o Senhor que disse isso. Não tem como amar e servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Ou há de agradar a Deus e desagradar a Mamon, ou agradar a Mamon e desagradar a Deus. Mamon é o deus do dinheiro, adotado na mitologia grega por Hermes, ou Hermógenes, o deus do lucro. Não tem como adorar dois deuses. Os cuidados deste mundo, família, filhos, aquela coisa toda, irmão. Eu não me converti para um evangelho light. Não me converti para um evangelho. Estamos educados demais. Por isso que as igrejas estão doentes demais. Porque nós estamos educados demais. Por isso as igrejas estão muito doentes. Porque não se combate a principal doença da igreja, que é o quê? Pecado. O evangelho light não vai te levar em lugar nenhum, irmão. O que evangelho é esse, pastor? O evangelho light é onde nós não somos confrontados. Aonde é apresentado para você um evangelho que é possível você amar o mundo, cuidar das coisas do mundo, das riquezas, as ambições, e tudo está tudo certo, tudo está maravilhoso. Isso é uma mentira. É um coração cheio de espinhos, onde a palavra de Deus ela é sufocada, onde ela não cresce e ela não produz frutos. Será que você não está produzindo fruto porque Satanás arrancou a palavra do seu coração, porque você não deixou ela entrar como aquela terra dura? Será que a palavra de Deus não está promovendo o efeito na sua vida, para a obra de Deus acontecer na sua vida? Porque ela, quando começa a crescer uma raizinha, ela esbarra em pedras dentro do seu ser, que precisam ser tratados, curados, arrancados. Será que você não está do jeito que Deus te chamou? Eu acho a coisa mais vergonhosa para alguém receber uma revelação que a obra, Deus tem uma obra na sua vida e está atrasada, está parada. Isso aí é um atestado de vergonha para você, para mim. Meu Deus, já pensou alguém viesse para mim? Olha, homem, assim diz o Senhor, a obra de Deus na sua vida aí está parada, está atrasada. Misericórdia, irmão. Então eu estou perdendo tempo, eu estou vivendo fora da direção. Você não sabe entender, não? Eu creio que crente não é demente. Se alguém entrega uma revelação dessa para você, está falando o que para você? Você está fora da direção de Deus. Você está vivendo um caminho que não é o caminho que Deus projetou para você. E a gente aceita e fala assim, glória a Deus, amém. Chora, aí vem um coração emocional, com um coração cheio de pedras ou espinhos. Eu vou mudar, agora vai. Vamos fazer isso, vamos andar de cabeça para baixo, vamos criar isso, vamos para não sei aonde. Você pode fazer isso para mim, sendo que o que precisa ser feito é a obra de Deus na sua vida, irmão. Essa é a verdade. Qual foi a didática de ensino de Jesus? Fica comigo. Irmãos, eu estou todo dia na obra. Se alguém quer um discipulado comigo, se você tem disponibilidade de tempo, eu vou só ir lá, ficar o dia inteiro comigo, orando, jejuando, vendo como se resolve as coisas, como atende. Certamente você vai aprender alguma coisa. O discipulado de Jesus, a pessoa tinha que fazer o quê? Grudar com quem?
com Jesus. Não tem outro caminho. Por isso que não tem, se você sempre tiver os cuidados do mundo como primazia e impedimento para estar grudado com Jesus, você está fazendo o quê? Uma escolha. Seja responsável pelas suas escolhas. Não queira ser uma pessoa ministerial ou fazer a obra de Deus se você não se dedica. Seria uma responsabilidade da igreja te colocar, te posicionar, te consagrar, sem que você esteja preparado. Você pode ver com grandes homens de Deus, a escolha foi o determinante. A escolha de estar sempre ouvindo a palavra de Deus, tendo contato com Deus, para que a palavra de Deus transformasse a vida dele. Cultinho de domingo, irmão. Cultinho, me perdoa a expressão, não tem cultinho. Culto de domingo não faz a obra na vida de ninguém, não. Não faz, não. Não forja um Ananias, Misael e Azarias, que não vão se dobrar e vão preferir para fornalha. Vir 2 cultos por semana não vai forjar um Daniel, que vai se manter fiel, ir para a cova com os leões e não vai negar a Deus. Cultinho de domingo, me desculpe a expressão, forja Balaão, que aonde tem recompensa ele está. Entenda bem, eu estou sendo sincero com você. Esse comportamento precisa ser tratado. Para de se escandalizar com qualquer coisa, para de dar desculpa de qualquer coisa. Na realidade tem pedras no seu coração que precisam ser tiradas. Se a presença num culto, se o estudo da palavra, um devocional da Bíblia for o último da sua lista, primeiro tem isso, tem aquilo outro, aquele monte de coisa, irmão, tudo bem, tranquilo, mas não queira ser aquilo que você nunca será, porque para isso tem que haver uma mudança na sua vida. É oração, é jejum, é leitura da palavra, é presença nos cultos, é servir. É isso que faz a pessoa o quê? Crescer, ser batizado com o Espírito Santo, que é outra coisa que nós temos banalizado no nosso meio. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para ser usado no reino de Deus. Não é falar meia dúzia de língua estranha dentro da igreja e acabou. Isso são visitações do Espírito. Deus não é um visitante. Deus quer habitar em nosso coração. Deus está promovendo um avivamento no nosso meio, porque você é terra frutífera. E uma parte da semente caiu no coração desejoso. O segredo é receber, no versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Não refutam, submissos. Essa palavra está dura, está igual Giló. Nem sei se está, irmão. Eu já vi palavra muito mais dura que isso. Isso aí é dura, eu estou muito fraco, irmão. Eu já congreguei, já pregação que, meu Deus do céu, apanhei na carne, no espírito, foi tudo no meio, estava ali dando glória a Deus. Isso não é palavra dura não, me desculpe. Isso é uma palavra de bênção. Porque o segredo está em receber. É uma atitude do homem, fala, eu quero, Senhor. Está doendo, tem perdas, tem mudanças, tem escolha, mas eu quero. O coração de terra fértil é aquele que recebe, que abraça, que toma posse da palavra. E aí esta palavra começa a fazer algo tremendo na nossa vida, que é uma transformação. Que você olha de repente para o irmão, e você vai, nossa, poxa, que bênção, eu também quero ser assim, porque você está vendo o quê? A transformação que a palavra de Deus fez na vida do irmão. E para fazer na sua vida, a única coisa que precisa é você o quê? Eu também quero, eu quero receber essa palavra, a palavra de Deus. E aí você vai produzir fruto. Eu creio que nesse sermão de Jesus, eu não tenho mais tempo, foi a parte que Jesus se dedicou mais na pregação, foi motivando a uma colheita, que quem mexe com a agricultura aqui, não tem nenhuma cultura que produza igual o que Jesus disse aqui. Se você pegar a safra produzida pelo Brasil e criar um fator pela área plantada, você vai ver que nenhuma dos recordes de colheita que estamos tendo chega a 30% do que foi plantado. E Jesus disse que aquele que recebe a palavra e quer mudança, ele produz 30,
ele produz 60 e outro produz 100. Eu creio que Jesus investiu a maior do tempo dizendo: ei, eu quero fazer uma grande obra na sua vida. Sai desse comodismo. Deixa eu arrancar os espinhos. Deixa eu arrancar as pedras. Receba a minha semente, porque eu vou fazer uma revolução na sua vida. Mas tem sacrifícios. E é nessa hora que a gente recua e fica sonhando com a colheita que nunca virá, porque a semente, ela não está viva dentro de nós. Se coloque de pé, por gentileza. Eu creio que Jesus, irmão Sérgio, investiu muito tempo com aqueles que estavam ouvindo. Por que que um produz 100? Por que que o outro produz 60? Por que que o outro produz 30? Resultados extraordinários, irmã Monique. Resultados extraordinários, irmã Pio, que nós podemos fazer para o reino de Deus, quando a gente deixar a palavra de Deus entrar, irmão. Vidas que estão morrendo no engano, doentes nos hospitais, trabalhos que precisam ser feitos, pregações do Evangelho de Deus, e estamos aqui com o coração cheio de pedras, mentindo para nós, mentindo para a igreja, gerando demandas que são mentirosas, sendo que há uma colheita a ser feita, e Deus quer usar você, meu irmão. Mas há uma regra na agricultura de Deus, irmã Desirê, que está lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 3. Ouça, ó filhos de Israel, se deve arar a terra antes de semear nela. Eita glória! Deus tem que trabalhar no seu coração. Deus tem que arar a terra, que os tratores de Deus passem por cima de nós, trabalhando no nosso ser. Em Oséias capítulo 10, versículo 2, a palavra de Deus diz: arrancai os vossos espinhos, para que a minha semente produza fruto em vossas vidas. Meu Deus, para ter colheita, tem que ter tratamento dentro de nós. Deixa Deus tratar a sua vida. Aceite o tratamento de Deus, receba a palavra de Deus. Mude, não se acomode. Não apenas delire, sonhe como uma febre de ser alguém que quer fazer a obra de Deus, cheio de pedras, os corações, espinhos. Não vai acontecer. E eu não tenho tempo a perder para viver mentira. Deus me ungiu e deu olhos para ver verdade. Não, perda de tempo, desfocar a energia, não. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus trabalhar na terra do seu coração, arrancar os espinhos. E aquele que concorda e fala que vai fazer, também está sem a direção de Deus. Porque quem tem direção de Deus, a palavra do Senhor diz que as veredas do Senhor, elas são direitas. Não tem semeadura sem antes trabalhar a terra. É perda de tempo. Deus não é o Deus do desperdício. Quem semeia errado também está fora da visão. Está fora. Não se deita vinho novo em odre velho. É, irmão, não se faz isso. Não se faz. Deus te trouxe aqui para dizer: ei, quero produzir através da sua vida. Quando nós vamos começar? Quando que eu posso mandar meus tratores do céu arrancar as pedras do teu coração? Quando eu posso, os jardineiros do céu, junto com você, arrancar os espinhos do teu coração, para que eu possa semear a preciosa semente. Aí sim, produz fruto, 30, 60, 100. Nós somos apressados. João Batista, 20 anos no deserto, para um ministério de 6 meses. 20 anos de preparo para um ministério de 6 meses. A pessoa mal começa. Pastor Arlindo, já quer. Jesus aguardou quantos anos? Até encarnar e vir fazer um ministério de 3 anos e meio. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Tudo isso aconteceu
Porque muitos homens receberam a palavra de Deus. De repente você está aqui nessa noite e tem um bom desejo. Irmão, me perdoe porque o trem está quente. Se aí está frio, aqui está quente. E tudo isso acontece. Você veio aqui nessa noite em busca de Jesus. Você ouviu o que Jesus ensinou, tocou no seu coração. Agora depende da primeira atitude acertada que alguém pode fazer, é receber essa palavra. É por isso que a Bíblia nos ordena, em Mateus 10:32, a fazer o apelo: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E eu quero perguntar aqui, porque eu não tenho mais tempo. Quem convence é Deus, não é por palavras, não é por carisma, é Deus quem convence. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, receber esta semente, sair daqui começando um processo de arrancar as pedras do teu coração, da tua alma, o Senhor começar a arrancar os espinhos da tua vida, e você começar a produzir frutos para o Senhor. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se tem alguém aqui que quer voltar para a presença de Deus: Senhor, eu sei, eu conheço, eu tomei essa decisão, aconteceram tantas coisas. Não interessa, amigo, o importante é que você venceu, você veio, você entrou, você ouviu, e Deus está te chamando nessa noite, de braços abertos, para você recomeçar. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Eu vejo uma vida, a igreja de olhos fechados orando, já tem uma vida lá atrás. Tem mais alguém que quer voltar para a presença de Jesus nessa noite? Eu vejo a segunda mão levantada. Deus está aqui, irmão. Tem mais alguém nessa noite? Os irmãos que levantaram, por gentileza, venham aqui, eu tenho que te dar um abraço. Vem aqui, irmão, vem aqui, irmã, por gentileza. Tem mais alguém, irmão, que quer hoje voltar para a presença de Jesus? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Pode vir, irmã, quero dar um abraço na senhorita. Varão. Irmã Marta, abraça a sua convidada, e eu vou abraçar esse homem de Deus. Evangelista Wagner, abraça o homem de Deus. Nós vamos orar, estenda a sua mão para cá. Vamos orar, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. Senhor Jesus, nós nessa noite ouvimos a tua mensagem, e o Senhor é aquele que nos ajuda a tirar os espinhos do nosso coração, renovar as nossas forças. Aqui está o teu servo, está aqui a tua filha, que retornando aqui à frente, estão dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero gerar mais frutos para o Senhor, eu quero firmar em Tua presença. Deus, em nome de Jesus, promove esta obra maravilhosa, fortalece a vida dos Teus servos, dos Teus filhos, e que eles possam, meu Deus, ser usados em Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra venha produzir frutos na vida deles, que venha crescer, e que todo impedimento venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: glória a Deus, irmão. Por gentileza, 1 minuto da sua atenção. Obrigado, viu, irmão? Benção, hein? Volta mais, viu, irmão? Some não.